Posso começar? Posso falar? Tá Pode me dar, ouvindo? fica à vontade. Sim, perfeitamente. Ótimo. Então, para mim foi uma experiência fantástica, né? A primeira vez que eu tive a graça assim, de participar. Tava no início assim, um pouco preocupado, nervoso, rapaz, como é que eu vou apresentar esse regional, como é que vai ser, né? Mas foi uma experiência realmente de aprendizado, né? Assim, de discipulado mesmo. Me senti assim, primeiramente muito acolhido, ouvido, assim, de ver e tocar de perto, em um círculo menor, né? A condução do nosso fundador ali nesses dias, né? Sobretudo o seu desejo, aquilo que a gente já sabe, mas tocar ali de perto nos trabalhos do Conselho Geral, o seu desejo de escuta, enfim, de ouvir a comunidade representada ali agora com essa extensão assim maior do Conselho Geral e também com a presença dos responsáveis regionais, nesse novo formato, né? Dos regionais. Foi muito bela, assim, foi uma experiência muito bela né, de escuta, né, ali uns dos outros, de escuta de Deus ali, em vista não de mudanças rápidas ou coisas assim, resolver problemas rápidos, mas a experiência foi realmente de ter uma visão mais aprofundada, né, da vida da comunidade, um desejo de crescermos, né, assim, uma visão realmente assim, próxima também, mas também de futuro, né, um desejo de trabalhar com muita paciência, com muito desejo de estar em Deus, na vontade de Deus, né? Assim, com muito respeito, né, ali diante da vida da comunidade, da vida de cada missão, assim, acho que eu identifico isso, né? Muito respeito ali no trato da obra que é de Deus, né, ali dentro esses 15 dias de reunião. Perfeito, Davi. Francis. Bom, além do que o Davi partilhou, né? É, ficou muito forte essa questão colegiada da comunidade, né? Sinodal. A gente tinha a oportunidade, no primeiro momento, né? De apresentar as missões através de um relatório, mas qualquer membro do conselho ou qualquer responsável regional poderia fazer uma colocação, né? E como isso enriquece, isso não é uma ameaça, né? Para mim foi um grande aprendizado de escutar. E teve alguns momentos que o Moisés falou da importância também da gente ter nos nossos conselhos pessoas que pensem diferente de nós, né? Que vejam as coisas de um modo diferente, né? Inclusive, isso é um ponto que identifica o nível de, como é que se diz? Quão saudável é o nosso conselho, né? Conselho local, conselho regional, enfim, né? Não pode ser tudo muito homogêneo, todo mundo pensando muito igual, porque isso compromete o discernimento da vontade de Deus. Depois do momento da avaliação, nós vivemos o momento das resoluções. E é impressionante como o nosso fundador leva a sério a obra de Deus e o trabalho, né? Aquilo que é decidido, discernido em comum, é para ser feito. E se não foi feito, precisa prestar contas daquilo, precisamos ver como é que vai ser realizado, sabe? Realmente é um trabalho, né? É uma coisa que a gente se debruça e coloca em prática. Isso foi um grande aprendizado. E o último momento foi dos temas, assim, né? E como isso é bonito também, porque cada um tinha a oportunidade de expressar um tema que considerava importante, depois esses temas eram colocados em comum, cada um elegia uma quantidade de temas, né? E aqueles que eram mais votados, eles eram colocados ali em comum. Todo mundo tinha oportunidade de participar, né? E a consequência que aquilo tinha na vida da comunidade. Então, assim, foi um grande aprendizado sobre como trabalhar com o conselho amplo, como trabalhar com visões diferentes e como colocar em prática a vontade de Deus desde uma maneira colegiada, né? Obrigado, Francis. Mais um para finalizar? Uma mulher agora, né? Já os responsáveis regionais aí falaram, agora uma responsável regional.
Ah lá, então, É, só tem eu de mulher? Nem sei. não, mas Aprendi. pode falar. Tem você, tem a Vitória, mas pode falar você. É. Assim, não vou me repetir muito com o que os irmãos falaram, né? Mas eu também confirmo. Para mim, uma das coisas mais preciosas é esse movimento de colegialidade, sabe? De escuta mesmo, e de uma escuta muito respeitosa, né? Assim, a gente vê que é algo do Espírito Santo, não é a minha opinião, a minha vontade, mas é a vontade de Deus que passa também pela forma como eu penso, como eu vejo, né? Então, para mim, eu já participei dessa reunião outras vezes, é sempre uma escola. Para mim, é uma escola do carisma, né? Assim, de aprender com os irmãos mais velhos, também de aprender com o fundador, mas também de contribuir, né? Outra graça também, eu acho que é a dimensão fraterna, né? Por mais que a gente esteja assim nesses momentos intensos de reunião, que muitas vezes ativa, assim, né? Me lembrava até dos conselhos locais, enfim. Mas como é importante esses momentos de fraternidade, né? Então, nós também tivemos momentos de fraternidade, de koinonia, e ali a gente brincar e se expressar e conviver, né? Aquelas partilhas informais que também vai nos fazendo ver o outro como pessoa e também partilhar sobre aquilo que a gente foi ouvindo, foi vendo, como a gente vai compreendendo. Então, para mim, foram momentos assim muito preciosos também. E os momentos de oração também, né? Oração em comum, ali de escuta de Deus. Então, foi um retiro muito especial e para concluir, acho que nesse tempo de regionalização, de perceber mesmo esse governo mais próximo, que não é só algo que está lá nos estatutos ou algo que o Moisés expressa, mas é algo que a gente tenta vivenciar mesmo, assim, ali nas escutas, no desejo de acertar. Então, é um governo próximo, né, assim, que vai se tornando concreto. E eu vi de forma, nesse retiro muito real, assim, de que é isso que Deus quer, é isso que a comunidade busca, né? Então, foi muito precioso mesmo esse retiro. Amém. Gente, eu estou numa briga aqui com esse microfone, eu estou falando há meia hora aqui, o bicho está desligado. Ah, meu pai do céu, mas bora lá. Então, agora, a gente poderia também, assim, algum membro do Conselho Geral que está aqui participando conosco, o padre Jean, o padre Cristiano, a Lorena, não sei se está por aí, mas tem mais alguém aí? Deve ter. Maíla, então, se puder falar um pouco assim, para dizer para o pessoal como é que foi a estrutura, como é que foi, a gente chegou, aí quais foram as primeiras atividades, assim, de forma breve, né? Porque não dá para falar 15 dias assim. Mas foram 15 dias. O que é que a gente fez nesses 15 dias? Quais foram as temáticas dos trabalhos? Me lembro, isso foi bem engraçado. Vai, Padian, fala aí. Vai tu que tem mais Agora você experiência. Então a gente chega lá, né, na diaconia e tem pelo menos três grandes momentos nesse retiro, né, no fim do ano. Um primeiro é isso que o Francis falou, uma avaliação das missões, né? Então cada regional, cada responsável regional preparou um relatório, né, com a ajuda do Conselho Regional, com a ajuda do Escritório Regional, dos responsáveis locais, né, fazem relatórios. Então a gente pega aquelas informações e faz um relatório para apresentar a vida das missões daquela região, né? E aí a gente passou os primeiros dias, praticamente uma semana, porque o retiro tem 15 dias, então é quase uma semana, onde nós líamos os relatórios e começávamos a partilhar sobre tudo, né? As grandes oportunidades e os grandes desafios das missões daquela região. E dando direções também. Muito bonito porque todo mundo fala, como o Francis disse, todo mundo lê, a gente pode se inscrever para dar contribuições. Eu estou aqui na América do Norte, mas eu posso falar sobre coisas do Nordeste do Brasil, de São Paulo, da América Hispânica, né? Cada um vai contribuindo com a sua visão, com a sua complementaridade. E o Moisés fala no final também
E a gente vê de todas as palavras, e de forma especial a palavra do Moisés, uma direção para aquela região, né? E a gente fica ali feito doido, escrevendo tudo, né, para não perder nada, e discernir, e dando caminhos, né, para as missões da comunidade. Depois a gente tem um outro momento, depois dessa avaliação, onde a gente trabalha em resoluções, né? Nós vemos todas as coisas que, as grandes direções que a comunidade recebeu e presta contas dessas direções, né? Coisas grandes que afetam todo mundo, ou que afetam uma região específica, né? A gente vai avaliando o que foi feito, o que ainda não foi feito e o que precisa ser feito, né? Em grandes direções da comunidade. Tem um momento também que a gente para conversar sobre novas fundações. A assistência missionária traz um trabalho do setor de fundações, feito também com a ajuda da difusão da obra, da assistência internacional, do protagonismo das próprias regiões, né, agora que estão bem envolvidas com a difusão dos regionais. E nós vemos propostas de fundação. Então, o Conselho Geral discerne aquelas propostas, é realmente uma coisa muito artesanal, né? A gente vai sobre cada proposta, entendendo se é a vontade de Deus, o tempo de Deus, temos condições de fundar. E depois desse tempo, né, de resoluções, avaliação e fundações, a gente passa para um tempo para os temas, os grandes temas da vida da comunidade. O Moisés tem muito carinho por esse momento, porque é onde a gente conversa sobre as grandes direções, né? E esses temas se tornam resoluções também. Ou seja, a gente fala sobre a Jornada Mundial da Juventude, a gente fala sobre o pastoreio da obra, são grandes temas que a gente traz, estou dando exemplos aqui, não quer dizer que a gente falou sobre essas coisas, né? A gente traz as grandes temas e o conselho inteiro e os responsáveis regionais contribuem naqueles temas, né? E quase uma radiografia do que é mais importante hoje para a comunidade. Então é isso, esse retiro é feito desses momentos, né, Kleber? Eu esqueci alguma coisa? Tem também, geralmente, uma avaliação de mandatos, né? Mas que eu acho que não. A gente fez de uma outra forma esse ano, né? Para o trabalho ficar mais, né? Mais colegial, né? Também a assistência missionária, as outras assistências participam muito, então a gente também delega algumas coisas para assistências de confiança, né? Agora existe a comissão de nomeações e transferências, existe a comissão de discernimento. O conselho está se organizando de uma forma muito bonita, né? E aí a gente consegue falar sobre, consegue trabalhar bem, né? E também de forma colegial e de forma também delegando coisas para grandes frentes da comunidade. Acho que é isso, né? Não sei se eu disse tudo. Perfeito, Padre Cristiano. Obrigado. Falou sim, falou tudo. Bom, gente, então agora o que é que a gente vai fazer com tudo isso, né? Responsáveis regionais, responsáveis locais, o que é que a gente vai fazer com tudo isso? Então, já deve os responsáveis regionais marcarem um momento com vocês para dar um feedback de como será, assim, qual foi a avaliação que a sua missão recebeu, né? Então, assim, eu acho que agora vocês vão precisar passar esse retorno, né? Dar esse retorno para as missões. Ó, nós avaliamos a sua missão, a gente conversou lá sobre isso. Tem missão que a gente não teve algo assim específico, né? Teve uma que a gente teve uma preocupação, teve outra que a gente teve mais preocupação, outras mais alegria. E a vida, né? A vida é essa dinâmica que eu sempre costumo dizer do rosário que a gente vai rezando a cada instante, nos seus mistérios gloriosos, luminosos, dolorosos, e a gente vai vivendo. Então, a gente também não tem que entrar na ansiedade, assim, meu Deus, falaram de quê? De Piracicaba, meu Pai do céu, falaram o quê? Pelo amor de Deus, de Guayaquil, né? Cada missão ela teve, a comunidade teve a sua preocupação, outras não teve uma preocupação em seguir em frente, e aí os responsáveis regionais, que Giovanara ficou doidinha. Giovanara ficou doidinha com esse teu comentário. Foi. Tu falou de Piracicaba. Piracicaba está no nosso coração, Giovanara. Então, assim, eu acho que agora os responsáveis regionais vão fazer esse retorno para vocês, né? Muitas coisas a gente também é um momento de muita comunhão, então a gente trabalha, a gente brinca, né? O pessoal tem intervalo e para de trabalhar, fica conversando, fazendo conchavo, fazendo conversinha, e lá vai marcando conversa, aí não sai para lá, né? Eu, pelo menos, fico querendo ter um intervalo, mas esses abençoados não deixam. Mas, enfim, normalmente,
essa grande graça da gente estar trabalhando, né? Temos essas fraternidades também que, para mim, é muito especial, porque a gente só faz comer e trabalhar, comer e trabalhar, comer e trabalhar, e mais nada, né? Então, assim, a gente valoriza muito, a equipe da assistência missionária valoriza muito os momentos que nós temos de coinonia, para que sejam momentos realmente prazerosos, para que a gente se divirta, para que a gente ali também sane as nossas diferenças, né? Que foram muitas vezes feitas nas reuniões, e, enfim, o trabalho corra bem. Bom, gente, hoje a gente vai passando um pouco à frente aqui, passando um pouco a página, a gente vai trabalhar hoje, né? A gente agora está esperto, a gente vai começar sempre com assistência missionária, quando vocês estão ainda prestando atenção em alguma coisa, e a gente vai deixar ao final para o restante do pessoal, né? E porque normalmente a gente deixava falar no final e vocês não estavam lá prestando atenção em nada. Então agora a gente é esperto. A gente vai ficar com vocês no início, depois a gente vai passar para as outras ações. Hoje tem muita coisa. Meu pai do céu, é muito assunto, é muito tema importante. Todo mundo doido pra falar. Pois é, o Yuri Costa também terminou a turnê dele no Rio de Janeiro, mas ele continuou lá, ele participou da gente lá do nosso retiro, né? Bom, gente, mas vamos lá. Então, existe aqui uma meta interna nossa dentro da assistência missionária, eu não sei se você quiser falar sobre essa meta, que é a meta de formar novas lideranças, né? Eu sei que está na meta. Não, eu vou falar, eu quero saber o motivo. Tem algum, cadê o Y? Está aberto aí? Tem alguma coisa aí? Se vocês vão abrindo aí, eu vou falar. Enquanto isso, se vocês lembrarem dos objetivos, que eu acho que é importante a gente falar por qual motivo, né? Então, a gente vai falar hoje sobre a capacidade, a nossa necessidade, na verdade, a nossa necessidade de formar novas lideranças, né? E a gente hoje, como comunidade, sente muita necessidade de formar liderança. A gente vai falar em 2 movimentos, certo? O primeiro movimento é identificar, o segundo movimento é treinar, tá? Primeiro a gente identifica, reconhece quem é, e depois a gente forma. E de que forma a gente vai fazer isso? Mas antes da gente falar sobre a identificação e a formação, a gente tem que olhar aqui um ponto que é, de certa forma, uma coisa mais ampla, que é uma doença generalizada em toda a humanidade hoje. Alguém sabe qual é essa doença generalizada que tem comprometido, inclusive, a formação de novas lideranças? Vocês sabem, o que vocês acham assim? Por que a gente mais tem sofrido hoje no mundo? Perguntando mesmo, assim. Procrastinação. Também, mas esse é por algum motivo. O que é? Então pode escrever no chat aí, enquanto eu consigo ler. Vamos lá. Se não quiser escrever, depressão, ok. Ansiedade, muito bom. Tudo isso aqui tem um motivo. Falta de compromisso, perfeita. O que mais? Mais um eu falo. Quer dizer, tudo que vocês estão dizendo está certo. O que eu vou dizer aqui não está absoluto certo, não, né? Tudo que vocês estão dizendo aí está perfeito. Tem mais algum? Mas nenhum. Baixa aí um negócio. Tem impaciência. Perfeito. Pronto, eu queria terminar com a impaciência. Pecado original. Claro. Baixando a brincadeirinha, viu? Então, assim, de fato, todos nós sofremos de um mal, o mal da pressa, né? Nós vivemos em um mundo hoje do corre, né? O corre. Hoje a gente está no mundo do corre. Virou até assim um adjetivo. Eu estou aqui no corre, todo mundo, né? Então, a gente está assim, tudo é urgente, tudo é para ontem, e é um ritmo frenético, e nesse ritmo frenético, nós estamos formando as pessoas que sabem correr, mas não sabem para onde estão indo, né? Às vezes a gente está formando as pessoas que sabem correr muito bem, são frenéticas, mas não sabem para onde estão indo, né? Então, assim, a gente hoje percebe que a tecnologia no nosso dia a dia, né, na nossa vida, que é um grande dom, uma grande maravilha, ela encurtou distâncias, mas alongou a ansiedade, né? A tecnologia ela teve e é isso, acho que são coisas da humanidade que a gente traz com seus benefícios e esses malefícios que a gente tem que ter atenção, né? Que a gente não tem intenção de demonizar nada, mas a tecnologia, de fato, ela encurtou a distância, a gente consegue fazer aqui uma reunião maravilhosa, com tanta gente boa, mas alongou um pouco a nossa ansiedade, e a gente tem aqui um fato positivo e um fato negativo.
a informação ela ficou muito mais rápida, mas atenção, a sabedoria ficou rara, né? A gente tem muita informação, mas pouca sabedoria. Pouca sabedoria. A gente tem hoje no mundo pessoas que recebem muitas informações e elas têm conhecimento superficial de muita coisa, mas não conseguem aprofundar pouca sabedoria naquilo que se realiza, né? Aí, sem perceber, assim, passamos a confundir pressa com progresso. Isso aqui eu acho que é uma coisa que a gente tem que refletir. Mas tem um cara que, ele, assim, eu gosto bastante, é um autor da administração chamado Peter Drucker. Ele diz assim, uma coisa assim que para mim é... Bom, o João Edson fala isso de outro jeito, né? Mas a frase dele diz assim, não há nada mais inútil do que fazer com grande eficiência o que não deveria ser feito, né? Não há nada mais inútil do que fazer com grande eficiência o que não deveria ser feito. Aí, de fato, ele tem razão, esse autor, né? Estamos nos tornando mestre em fazer rápido, mas nem sempre o que realmente importa. A gente tem feito muitas coisas, mas será que a gente está fazendo aquilo que realmente precisamos fazer? Né? Então, assim, isso tudo é a doença do nosso momento. É a doença que nos traz nos coloca numa rapidez, a gente vai se tornando pessoas conhecedores de tudo, mas pouco profundos. E dispersos. Por quê? Muitas vezes começamos a fazer coisas com muita eficiência, mas que não tínhamos o menor motivo de fazer. Isso é típico da perda de foco, né? Não é perda de foco que eu queria falar, da distração. Né? É próprio da distração. Quando nós estamos distraídos, nós acabamos nos empregando em algo, mas não naquilo que deveria ser feito. A gente acaba se empregando em algo. E aquele algo a gente faz até muito bem feito, mas nem deveria ter sido feito aquele algo. Fruto da dispersão. Né? Bom, vamos seguir um pouco em frente. A pressa, né, não nos deixa vulneráveis, né? A pressa nos deixa sempre muito blindados, prontos, somos capazes de responder a tudo. Estamos tão ocupados tentando parecer forte que esquecemos que somos seres humanos. E começamos a cobrar das pessoas essa mesma rapidez, essa mesma capacidade de ser capaz de fazer tudo, né? Então, assim, estamos tão ocupados tentando parecer fortes, e a gente faz isso, né? Que esquecemos de ser humanos. Assim, algumas pessoas nos procuraram depois de a gente ter feito a avaliação, a gente está concluindo, né, Joyce? A avaliação de vocês, que vocês fizeram, a gente está dando retorno, e algumas pessoas disseram, mas assim, é sério, a gente vai falar, a gente vai conversar sobre as nossas fraquezas. Não sei qual mal em falar sobre as nossas fraquezas, né? Às vezes a gente tem até medo de ser fraco. A gente nem mais se reconcilia mais com o fato de nós sermos seres humanos, né? Que não precisamos ter resposta para tudo, nem temos pronta resposta para tudo que a gente precisa fazer, né? Então, assim, a gente precisa ter uma atenção maior, né? Para saber lidar bem com as nossas fragilidades, né? E não ter medo das nossas fragilidades, reconhecer que está tudo bem, que a gente não sabe fazer tudo e que a gente pode aprender a fazer tudo. Isso, claro, tem a ver com a formação de autoridade, formação de liderança? Tem. Porque, primeiro, aquilo que eu vou me tornar é aquilo que eu vou fazer com que as pessoas se tornem, né? Então, a gente precisa ter uma certa atenção em relação a isso. Porque se eu for esse frenesi humano, eu vou tornar as pessoas esse frenesi humano. E o pior, vai me fazer ter dificuldade de identificar as lideranças que não são semelhantes a mim. Os responsáveis regionais, todos falaram, e isso é muito bonito, a necessidade de trabalho colegiado que o Conselho tem, né? Onde ali nós trabalhamos com opiniões diferentes, a gente se irrita, inclusive, com as opiniões muitas vezes diferentes da gente, que não pensam com a nossa mente, né? Não tem o nosso modus operandi. E a gente tem muita dificuldade de formar liderança porque a gente procura pessoas muito parecidas com a gente. E pessoas parecidas com a gente não são boas. Quem diz para você que ser uma pessoa igual a você é bom?
né? A gente é muito, se sente muito assim, a última Coca-Cola gelada do deserto, né? A gente gosta de falar esse termo. A gente se sente assim, poxa, se tivesse 10 clevers, seria assim, maravilhoso. Quem falou para você que seria maravilhoso? Né? Quem foi que lhe convenceu? A sua mãe, certamente foi a sua mãe que lhe convenceu de que você é um menino bom. Né? Mas ela não está certa. Você não é tão bom assim. Existem pessoas melhores do que você. E que você precisa ter a liberdade, a tranquilidade de formar pessoas que estão numa rotação diferente da sua. Isso não é o mais importante. Quando a gente identifica alguém, ela não é a primeira coisa que a gente deveria dizer é que ela não precisa ser igual a mim. Mas eu ainda não cheguei nisso, a gente está falando do grande mal. Mas vocês estão vendo que o quanto esse mal pode influenciar nas nossas identificações de liderança? Bom, tem um outro cara, esse eu já não tenho tanta proximidade com os escritos dele, mas ele fez uma pesquisa durante 2 décadas sobre as empresas, né? Empresas que estavam sempre no patamar alto, né? Eles descobriram que, ele descobriu, depois de 20 anos, olha, às vezes eu olho um texto desse, quando eu vejo assim, a pessoa assim, estudou durante 20 anos, meu pai é eterno. Imagina assim, cara, ele realmente se dedicou à vida dele, a um estudo de uma coisa para dar uma informação muito precisa, né? E esse cara, ele diz assim, assim, claro, isso não tem outras coisas, mas eu vou falar só o produto final, né? Ele descobriu que as melhores empresas não são as mais rápidas, mas as mais consistentes, né? Não são as mais rápidas, mas as mais consistentes. Porque a pressa cria um movimento, mas o propósito cria direção. Então, aqui a gente tem que ter atenção nisso. A gente, às vezes, vê um movimento, mas não vê propósito. Se tem movimento, parece que a coisa, a pressa, né, está ali muito acontecendo. Mas será que tem propósito? A gente tem uma direção clara para onde nós estamos indo? Às vezes a gente enche a missão de tudo. Dança disso, dança daquilo, curso daquilo, curso disso. Muita coisa e pouca direção. Concretamente, ninguém sabe para onde está sendo caminhado, né? Para onde está sendo o caminho. Talvez, o verdadeiro desafio do líder de hoje, da comunidade, seja ensinar as pessoas a desacelerar sem parar. A gente também não tem que formar gente lesada, né? Mas é arrumar as pessoas a desacelerar sem parar. Agir sem perder o espírito responsável. Agir sem perder esse espírito responsável, que ama, que dá acima de tudo. Pensar antes de agir. A gente está no mundo que as pessoas fazem, depois que elas fazem, aí elas lembram que precisava ter pensado nisso, né? Escolher o que vale o tempo e o que não vale a vida. A gente tem que ter essa atenção. Então, eu acho assim, né? Talvez mesmo, talvez não, talvez. Saber encontrar pessoas, ensinar as pessoas a liderar sem parar, a agir sem perder o espírito responsável, pensar, escolher o que vale o tempo. E outra coisa, pensar antes de reagir. Isso, para mim, é o principal. Hoje em dia, a gente está assim, depois que a gente faz, a gente pensa. Né? Primeiro pensa, depois reage. Bom, gente, eu queria falar um pouco sobre isso. Assim, eu já concluo essa primeira parte. E eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso. E aqui eu já queria concluir dizendo isso, né? Então, se há algo que esse mundo frenético precisa, não é de mais velocidade, muito menos dentro do nosso centro de evangelização e na nossa formação. É de profundidade. A gente está precisando de pessoas frenéticas em fazer as coisas, ágeis, eficientes, ineficientes, operantes totalmente. A gente precisa de pessoas profundas. A profundidade é a nova velocidade. Né? A profundidade é a nova velocidade. A gente está num mundo de velocidade, de informação rápida. E a gente tem que combater essa velocidade
Extraindo o que é positivo, sem perder a profundidade. Nós temos que entender que hoje, para nós, enquanto liderança Shalom, a profundidade é a nova velocidade. Ok? Eu queria escutar vocês um pouco sobre o que a gente conversou até agora. Ninguém quer falar? É sério? Por isso que eu não gosto de ficar assim pregando, porque eu acho chato, né? Ficar só escutando, viu? Aí eu fico inventando o que fazer para vocês, para a gente, né? Vai, Ildinha, fala aí. É porque é um tema Hilda! sensível, né, Clebão? A gente fica assim, refletindo. É, Mas você foi falando, né? Eu fui também me lembrando. Eu acho que ajuda também quando a gente lembra como que nós somos ajudados a despertar com relação à liderança, né? A ser protagonista na missão, né? Nas coisas pequenas. Quando você foi falando assim da velocidade, né? Eu fiquei pensando assim de dois riscos que a gente tem. Um é esse que você colocou, né? Aquela pessoa que eu identifico que é parecida comigo no sentido da rapidez, da agilidade, aos meus olhos é um potencial assim. Aí eu volto para aquela pessoa e eu corro, tem esse risco de eu só desenvolver, né? Ou voltar o meu olhar para aquele que é similar a mim, mas também o risco a consequência disso, né? De não ajudar as pessoas a identificar aquele que é diferente de mim, né? A identificar a grande contribuição dele, porque todos nós somos protagonistas, né? De alguma forma. Então, eu fiquei pensando assim, como que eu posso, ou como que a gente pode ajudar cada irmão que mora com a gente, né? Até mesmo aquele que talvez no nosso olhar é um pouco devagar nas coisas, nos processos, né, na evangelização. Como que eu posso ajudar a despertar, assim, para vir para fora o grande dom e a grande contribuição que aquela pessoa traz, né? Que eu posso, pelo meu olhar muito limitado, não ajudar a pessoa a descobrir e aquilo que poderia ser um dom ficar sendo visto até como um peso, né? Eu fiquei pensando assim em várias coisas, em várias situações, aí eu acho que por isso que é difícil a gente falar de imediato, mas muito bom assim, né? Essa reflexão tanto para a gente se avaliar como líder, mas também como olhar ao meu redor e ver quantos outros líderes, né? O que é que eu posso, como que eu posso ajudar a despertar em cada um, né? perfeito, Ildinha, obrigado. Foi demais. A Hilda mandou uma foto aqui, tá lendo, né, Hilda? Fala um pouco do livro que você tá lendo, Hilda. Quando ele falou, né, do Peter Drucker, eu mandei para ele a foto de um livro que é meio que uma coletânea desse autor, que é uma referência nessa parte, né, de administração, empresas e tudo. E é muito interessante porque tem uma parte que ele diz que uma empresa pode ser grande ou pode ser pequena, não importa o tamanho da empresa, mas tudo é sempre sobre as pessoas. Não é tanto sobre o lucro ou sobre o sucesso, vem quando você consegue descobrir o segredo daquelas pessoas, né? De estar com aquelas, de lidar com aquelas pessoas. E ele fala das organizações não governamentais, as ONGs, como um grande modelo de como fazer isso, que ele vai falando que os voluntários nas ONGs, eles não têm o estímulo do lucro, eles não vão lucrar, porém são pessoas que empenham muito esforço e que ajudam assim, né, as empresas a terem sucessos que outras empresas que ganham lucro não conseguem ter conseguir o mesmo esforço dos seus né, employees, das pessoas que trabalham ali. Não conseguem ter o mesmo, tem o dinheiro, tem como aumentar o salário, mas não conseguem
ter o mesmo empenho das pessoas que estão ali trabalhando, né? Então foi fazendo também essa comparação de que tem muito o que aprender com as organizações, né, não governamentais. E aí ele refere também as instituições da igreja, né, que foram as primeiras, assim, escolas, hospitais. Muito interessante, muito interessante. Muito bom, eu indico muito. Ele é. Como é o nome, Hilda? Ah, mesmo deve ter aqui no Brasil. Deve ter, né? Sei lá. Mostra aí a capa pra gente. Peter Drucker. Não, Peter Drucker. O essencial Drucker, né? Esse daqui é meio que uma coletânea, um resumo das obras dele. Perfeito, é muito legal. Bom, vamos em frente. A gente vai falar de outro cara agora, é o Daniel Goleman. Assim, ele é um cara assim que foi muito forte essa coisa da inteligência emocional, né? A gente escuta muito falar dele no mundo de hoje, sobretudo nas realidades corporativas, essa coisa da inteligência emocional. E ele diz assim que perdão, desculpa, gente, eu já estou falando que a Nayara que está me aperreando para me terminar. Aí agora a gente está falando sobre a identificação de potenciais líderes, tá? Como identificar potenciais líderes? A gente vai aqui vou passar para vocês um pouco como a gente identifica, qual o caminho, o que é que a gente tem que olhar, né? O que é que a gente tem que olhar? Esse cara, que foi assim, um dos propulsores nesse caminho da inteligência emocional, ele disse que o diferencial não está no QI, mas na capacidade. Olha só, o cara falou uma coisa que o Evangelho já disse desde sempre, né? E, na verdade, assim, esses caras, eles não tem como não fugir do Evangelho, porque Jesus foi o perfeito líder. Ele foi o perfeito, foi aquele que levou, de fato, né? Assim, nossa, é o perfeito líder, né? Não tem como fugir do Evangelho. Ele diz, não está fala aqui, né, que não está, diferencial não está no QI, diferencial de alguém não está no QI, mas na sua capacidade de se conhecer, de se controlar e de se conectar. Então, autoconhecimento, né, acima de tudo, né, e capacidade de relação, vida fraterna. Então, não tem como fugir disso. Se conhecer, se controlar, isso é o autoconhecimento, e se conectar, capacidade de vida fraterna. Um futuro líder, ele mostra autoconsciência, isso é reconhecimento de si, reconhecendo as suas emoções através do autodomínio para agir com equilíbrio, mesmo sob pressão. E empatia para compreender e motivar as pessoas que estão em sua volta, né? Então, assim, se a gente pudesse identificar, poxa, o que a gente poderia dizer assim? Uma característica primordial para alguém que a gente precisa olhar e pensar, essa pessoa se conhece, ela tem um bom nível de autoconhecimento, e um alto nível de conhecimento ela só vem pela vida interior, né? Então, a gente precisa olhar pessoas que têm vida de oração. Às vezes a gente pega o mais doidinho, que é capaz de colocar um outdoor do Shalom na lua, mas não é capaz de dar a vida pelos seus irmãos. A gente prefere esse, ao invés daquele que é capaz de dar a sua vida pelos seus irmãos, né? Então, o autoconhecimento é o primeiro ponto que nós temos que reconhecer numa liderança, numa possível liderança, né? Uma possível liderança. Outra coisa que esse mundo, o mundo empresarial, né? O mundo diz que um bom líder, alguém que tem a capacidade de se tornar líder é alguém que tem um porquê, né? Alguém que tem sentido, né? Ele tem a capacidade de ter sentido. E a gente pode trazer isso a uma pessoa que tem um sentido vocacional vivo, né? Alguém que ama a vocação e tem um sentido da sua vida ali na comunidade. Alguém que tem uma força vocacional ativa. Ela sabe o motivo para onde ela está indo. Ela tem um propósito, é a santidade. Ela está em comunhão com o propósito da comunidade. Ela vive o propósito da comunidade, que é o caminho para a santidade, né? Então, assim,
a gente não pode desconsiderar, olhando para as nossas lideranças, esse tipo de coisa. Essas pessoas, elas não lideram para serem admiradas, né? Elas não lideram para ser admiradas. Isso é muito importante a gente ter atenção. E é óbvio que a gente vai encontrar pessoas em vários níveis aqui na comunidade. Pessoas que têm baixo autodomínio, autoconhecimento, uma pessoa que tem um alto sentido de pertença à comunidade, né, o porquê, ela tem um alto sentido de pertença, mas ela é um pouco vaidosa. Então, identificando ela aqui, que eu vou ajustar os processos, né? Eu vou equalizar ela. Mas isso não significa que ela tem que estar sempre no alto nível para tudo. Não, a gente vai equalizando ali na conversa, na formação, com a ajuda da formação comunitária, a gente vai equalizando. Poxa, essa pessoa aqui tem um autoconhecimento muito bom, mas ela tem pouco sentido vocacional, ela tem pouca como é que diz? Como é que fala, meu Deus? Pouca identificação vocacional, é isso mesmo, né? É outra coisa que eu queria dizer, mas não sei agora. Ela tem, mas tem, olha, uma humildade imensa, né? Uma humildade imensa. Então, a gente tem que olhar esses três primeiros pilares, né? Esses três primeiros pilares, e olhar, e depois a gente vai falar de outro. Então, olhar para esses três primeiros assim, quem são a nossa missão que tem isso? Bom, essas pessoas que vão falar um pouco sobre a dimensão da humildade, né? São os que, diante de um momento de crise, de desafio, dentro da comunidade, ela protege a comunidade em primeiro. É o que a gente costuma dizer que é aquela que come por último, né? Ela come por último. Ela não quer saber primeiro do dela. Ela quer primeira equipe, primeiro time, primeira comunidade, depois eu, né? Então, quando a gente identifica uma pessoa que tem isso, não, olha aqui, primeiro o sacrifício aqui é pela comunidade, depois eu, né? Então, eu tenho um lema de vida que eu digo sempre, né? Apesar de que esses dias aqui eu acho que Deus está me provando muito. E a Joyce tem ajudado nisso. Eu sempre costumo dizer que, olha, trabalho a gente procura, descanso quem dá é Deus. Eu acho que Deus não está me dando descanso não, porque a Joyce não me deixa em paz. Não, você é que não. Mas a gente precisa sempre nessa perspectiva, olhando, buscar o trabalho. O descanso Deus vai dar, né? Deus vai dar. E a gente tem que estar atento quando o descanso chegar. Óbvio, claro que a gente não tem que ser aquele ambicioso de se arvorar em querer, enfim, trabalhar feito louco. Não é isso, né? É o equilíbrio. Então, essas pessoas, elas precisam, primeiro, a gente tem que identificar essas pessoas que, primeiro o time, protegem a comunidade e comem por último, né? Essas pessoas são líderes mais eficazes quando elas unem a humildade pessoal com a determinação, né? Ela tem uma humildade, mas ela tem uma determinação. São disciplinados, sem vaidades, ambiciosos, mas pela causa da comunidade, não para si, pela causa da comunidade, não para o ego, não para si mesmo, né? E, novamente, o Peter Dirk, como diz a Ailda no seu excelente inglês, diria que eles se destacam por uma simples pergunta: qual é a minha maior contribuição? Diz que essas pessoas que nós vamos identificar para a liderança, elas estão constantemente buscando dar a sua melhor contribuição. São aquelas pessoas que querem dar sempre o melhor para a comunidade. Então, pessoas que ouvem mais do que falam, pessoas que assumem responsabilidades, pessoas que fazem pergunta antes de dar resposta, pessoas que inspiram confiança e não respeito, pessoas que fazem o grupo funcionar melhor só por estarem ali, né? Se a gente pudesse dar um resumo geral assim, essa pessoa assim, esse humilde, ele é uma pessoa que ouve mais do que fala, assume responsabilidade, não crédito, não quero crédito da responsabilidade. Fazem mais perguntas do que dão resposta. Poxa, a gente às vezes senta na mesa, a gente identifica logo aquela pessoa que domina a mesa, só ela fala, só ela fala, só ela fala. Tem resposta para tudo, né?
Essas pessoas que eu estou falando aqui, que fogem desse padrão, elas não podem ser líderes? Não, elas podem ser líderes. De novo, é equalizar essas pessoas, né? Equalizar essas pessoas. Bom, então, falamos aqui sobre a identificação, né? Identificação, que a gente poderia resumir no pessoas que se conhecem, pessoas que têm um bom propósito com a vida vocacional da comunidade, isso é, elas têm Caramba, fugiu a frase, não consegue voltar mais para mim. Tem a iniciativa pela comunidade, tem o amor pela comunidade, né? Tem esse autoconhecimento, tem esse amor pela comunidade. Elas têm o propósito do porquê, né? Da disciplina em responder, a buscar a resposta, não ficar dando resposta, né? E aqueles que são humildes. Encontrando essas pessoas, agora vamos equalizar. Vamos equalizar. Vamos lá. Eu peço agora que você escreva aí no seu caderno, no seu WhatsApp, no seu smartphone, três pessoas que você reconhece como uma liderança, que você vai poder equalizar. Então, a gente vai equalizar ela da seguinte forma. A pessoa se conhece, tá? Ela se conhece, ela tem propósito com a comunidade, isso ela tem um sentido de pertença, pronto, graças a Deus. Ela tem um sentido de pertença ativo, alto, forte, né? Ela tem um sentido de pertença e ela é humilde. Humilde. Então, pegue 3 nomes, bote se a pessoa se conhece, ela tem sentido de pertença, se ela é humilde, e aí equalize, né? Equalize a pessoa aí. Você vai dar, vamos fazer assim, né? De 1 a 3. 1, ela é muito ruim, 2, ela é regular, e 3, ela é excelente, tá? Então, tá aí no chat essa coisa, né? O autoconhecimento, o sentido de pertença e a humildade. Escreva 3. Eu botei 3 que no mínimo na sua missão deve ter. O Padre Pichano, o Padre Jean, na sua missão só tem essa quantidade dele. Ele mais 2. Então, equalize aí a pessoa. Olhe para ela e vá dando a equalização. Depois eu vou fazer uma pergunta geral aqui para vocês. Vocês vão poder responder e vai ser muito interessante isso, tá? Mas façam aí, tá bom? Isso não vai ser aleatório, não. Vocês vão responder, já tá aqui uma coisa que a gente vai falar. Beleza. Todo mundo terminou? Todo mundo terminou? Então, volta lá no chat que falou, né, Arinha? Volta lá no chat. 1 é autoconhecimento, 2, sentido de pertença, 3, humildade, certo? Aonde mais vocês estão precisando, assim, melhorar a equalização, aumentar um pouco, né? Essas pessoas. E qual dos 3 pontos aí? No autoconhecimento, no sentido de pertença ou na humildade? Pode escrever no chat aí para a gente ter uma noção geral aí, onde você mais percebe que os seus possíveis líderes têm. 1 e 2, ok. Vamos escrevendo. A gente tem uma noção aí. Era bom nós ter colocado aqui, mas não, tudo bem, vai lá. 2. 2 é o quê? Bem no sentido de pertença. 1 e 3, ok. 2, sentido de pertença. 2, sentido de pertença, sentido de pertença, sentido de pertença. Autoconhecimento, humildade. 1 e 2. O 2 está prevalecendo bastante. Humildade. 1 e 2, 1 e 3, 1 e 2, 2, 1 e 2. 1 e 3, 2 e 3, 2, 2. Caramba! Que é 2 mesmo, hein? Sentido de pertença. Então, é onde a gente vai trabalhar com os nossos irmãos, né? Beleza, valeu, gente. Vamos seguir agora que a gente é uma vez identificado e a gente tem aí a equalização deles. Agora vamos falar como desenvolver, né? Identificar é só o começo. Desenvolver leads é um processo de dentro para fora. É assim que nos fala o escrito Obra Nova, né?
é de dentro para fora. Como é que eu vou poder transformar tudo isso que está no meu coração? É de dentro para fora. Não se formar líderes apenas com cursos ou títulos. A gente está cheio de gente titulares aí, cheio de títulos de todo jeito. Vai formar líderes através da relação. Da relação. A gente forma as pessoas se relacionando com elas, né? Se relacionando com elas. Então, o primeiro passo é a relação. A gente tem que se relacionar, né? Depois, a gente tem que trabalhar com essas pessoas o propósito delas, né? Por que é que você está aqui? Por qual motivo? Qual é o motivo? O porquê, né? Primeiro, qual é a primeira? Aqui para vocês que estão aqui na sala. Ei, para vocês, qual é a primeira que eu falei? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Como é que está o seu autoconhecimento? Essa sua capacidade de autodomínio emocional. Treinar líderes comecem a ajudá-los a entender, primeiro, as suas emoções, reconhecer suas reações, transformar as vulnerabilidades das pessoas em força. Então, isso é tudo na conversa com ela. Tu, rapaz, tá vendo isso aqui, essa tua fraqueza? Vamos transformar ela em força. E isso é um processo de autoconhecimento. É ajudar a pessoa nesse processo de autoconhecimento, né? Então, a gente precisa dizer, tem um cara, que é um outro autor da administração, que ele diz, nós temos que ter a coragem de sermos imperfeitos. Olha que coisa. Hoje em dia, né, a gente tem que ter coragem de ser imperfeito, né? Porque liderar é ter a coragem de ser visto com medo e tudo, né? Então, a gente tem que, a pessoa se conhecendo, ela vai ter conhecimento das suas vulnerabilidades, do que ela realmente é, imperfeita, das suas imperfeições. Então, a gente tem que ensinar as pessoas a ter coragem de serem imperfeitos, né? A gente aprende muito, né, na educação com as meninas, né? Eu tenho uma lá em casa que detesta errar. E ela fica tão chateada quando erra, que ela fica brava. Quando a gente vê um erro dela, e a gente diz, olha, isso aqui, não, mas eu não fiz. Ela fica negando o ter feito. Não, a gente está vendo o que você fez. Aí a mais nova, né, Cléia, aceita logo, né? Porque você fica discutindo, tá todo mundo vendo, aceita logo. A madura, né, a outra fica dando lição de moral, aceita logo, né, aceita logo. Então, às vezes, a gente realmente precisa dessa tranquilidade de que nós somos imperfeitos, porque é com a imperfeição que a gente vai poder ajudar a pessoa a crescer. Não é eliminá-la, é ajudá-la a crescer. Bom, por fim, no propósito, né? Como é que as pessoas vão crescer no propósito, no amor à vocação? Não é afastando da comunidade, é trazendo-a para dentro da comunidade. O contato dela com o nosso fundador, o contato dela com os escritos do fundador, as atividades da comunidade. Às vezes as pessoas estão muito fora dos contextos comunitários, estão muito buscando referências fora da comunidade. Vocês falaram muito sentido de pertença, porque muitas vezes elas estão pertencendo ao que não é a comunidade. Elas estão pertencendo a alguma coisa. A gente tem que descobrir aonde elas estão, a quem elas estão pertencendo. E aí a gente tem que trazer o cerne da comunidade, o amor responsável para a relação da vida dela e trazer aquilo que é nosso jeito de viver como comunidade, nosso jeito de viver como comunidade para ela poder observar e desejar aquilo. Ela não pertence à comunidade, ela está pertencendo a alguma coisa. Treinar essas pessoas, comece a ajudar, ela vai entender, primeiro, qual é o propósito da comunidade. O que é que você acha que a comunidade está aqui vivendo para quê? Né? Qual é o seu porquê? Né? Qual é o seu porquê? Ajude essas pessoas a descobrir o seu porquê, ajudá-la a inspirar-se primeiramente. Rapaz, por que tu está aqui? Ah, eu estou aqui porque eu quero evangelizar. E você sabe por que a comunidade evangeliza? Você sabe qual é o caminho da comunidade? Você já viu o que é que Moisés fala sobre isso? É trazer para dentro da comunidade. Essas pessoas muitas vezes estão distantes, tão longe. Elas entraram com um propósito e já se perderam no propósito. Elas tinham propósito, elas entraram com um propósito, mas se perderam no propósito. E hoje em dia, a gente tem muita coisa dispersando a nossa juventude, as nossas lideranças.
é gente aprendendo a ser líder, é gente aprendendo a ser coordenador de ministério, é gente aprendendo com todos os influências digitais que existem no mundo afora. Elas estão um projeto de vida, né? Esses dias a gente estava brincando aqui, o pessoal do... sem entregar ninguém, viu? O pessoal que estava no Conselho Geral. A gente estava conversando uma vez com uma pessoa, e a pessoa disse, meu nutricionista me disse, claro, a pessoa não pagasse, brincando, né? Meu nutricionista me disse que eu tenho que comer isso e isso. A gente, e a pessoa vai falando, meu nutricionista, meu nutricionista. Aí uma pessoa, no meio da conversa, teve coragem de perguntar, e quem é teu nutricionista? Aí a pessoa disse assim, é um carinha lá do Instagram. Aí falou o arroba dele lá, né? Aí disse, certo, esse é teu nutricionista. E se acabou de rir, ficou brincando, claro, né? Era brincadeira. Mas hoje em dia as pessoas estão vivendo dessa forma, né? As pessoas estão desse jeito, elas estão encontrando referências fora da comunidade. E as referências da comunidade, a gente sequer traz à tona, mostra às pessoas a viver esse tipo de coisa, né? Vamos em frente. Ensine o que precisa ser feito, mas confie em como será feito. A confiança é o maior treino de liderança que nós podemos fazer com alguém. É a confiança. Confie em como será feito, né? Tenha tranquilidade de deixar com que as pessoas façam as coisas e você corrige durante o processo. Por isso a confiança é o maior treino que a gente pode fazer, né? E como disciplinar com a humildade? Com humildade, eu estou correndo aqui porque já está na hora do pessoal começar a falar. Como disciplinar na humildade? Humilhando, não é assim? Não. E olha que a gente teve tempo que a gente achava que para formar as pessoas na humildade, ela era humilhando as pessoas, né? Você dá música, você não vai tocar, porque você é orgulhoso, você é vaidoso, mas é nessa capacidade que Deus deu a ele que ele vai precisar aprender a crescer nisso, né? Por isso, desenvolver líder ajuda a construir a sua própria força interior. A gente vai suprimir a força interior que ela tem? Não, se Deus deu uma força interior para ela, vamos trabalhar a força interior dela, enraizar os valores pessoais, enraizar os valores da comunidade, mais aberta a mudar. A pessoa tem que ter uma abertura para a mudança, né? Então, a pessoa, aquele orgulhoso que nunca se reconhece orgulhoso, não vai ter como mudar nunca. Mas, principalmente, gente, o orgulhoso é alguém que tem pouca reflexão, isso é, tem pouca vida interior. Ela pensa pouco. Ela tem pouca reflexão, ela tem pouca vida interior. Ela tem que entender que o serviço o serviço não é mandar. Ela tem que entender que o serviço é um serviço. A autoridade é um serviço. Liderar não é gerenciar, é um serviço. E a gente tem que fazer com que as pessoas entendam e caia logo do pedestal agora. Mas não é derrubando ela, é fazendo ela entender o caminho que ela vai chegar para que ela não precise cair. Porque nós, muitas vezes, líderes aqui mais antigos na comunidade, caímos muito, porque fomos muitas vezes orgulhosos e fomos nessa escola de muitas vezes sermos suprimidos na nossa capacidade de liderança, porque nós éramos vaidosos. E aí, quando a comunidade precisou da minha liderança, eu já não estava mais pronto para ser líder. E aí eu fui ter que aprender, apanhando e apanhando muito, né? Então, meus irmãos, eu finalizo aqui, né? Finalizo aqui com vocês. Eu acho que, em síntese, identificar líderes é perceber quem já tem em si esse germe da capacidade de influenciar, né? Desenvolver é dar tempo, espaço, capacidade de reflexão, de vida interior, para que esse germe floresça, né? E isso se faz com esses 3 pilares, né? Esses 3 pilares simples: autoconhecimento, propósito, né? Sentido de pertença, e humildade, serviço. Usar o que você é, o que você sabe para o bem dos outros. Meu amigo, isso aqui é para o bem do outro. Joia? Amém.
Então, vamos agora partilhar rapidamente. Então, pode abrir o microfone e falar rapidamente aqui, se vocês querem, para a gente já passar para a próxima, que agora já começa a atividade de hoje. Alguém deseja falar? Não? Tá bom, obrigado. Querem reagir? De forma alguma, Nayane? E Gabriela? E Mirella? Não? Obrigado. Foi ótimo, então. Fico feliz por vocês não terem reagido nada. Tá bom, gente. Então, bora lá. A gente não pode perder tempo, né? Vocês estão aí cheios de reflexões. Então, para ajudar a nossa reflexão, vamos dar exatos 2 minutos, tá? Um intervalo aí de 2 minutos, só para a gente desligar a câmera. E. Dois não dá para fazer nada, né? 5 minutinhos, vamos dar 5 minutinhos, tá? Então, vamos dar 5 minutinhos para a gente ir ao banheiro, quem precisar ir ao banheiro. E a gente volta com o Diego, que vai falar sobre a promoção do CJS. E aí a gente já começa as nossas atividades. 5 minutinhos, tá bom? Não sei se vocês querem, mas eu quero. Vou ali, viu, gente? Volto já.
Ok, vamos voltando. Falta um minuto. Vamos lá. Graças a Deus o Fabinho está melhorando, né, Rani? Que bom. Glória a Deus. Que maravilha. Maila, liga aí sua câmera, Maila. Ela bateu a foto de Maila. Maila. A Maila. Deixa de ser assim. Maila. Cadê você, Maila? Ai, a Vitória, tu já tá no Paraguai. Vitória, menino, como tu chegou rápido. Graças a Deus. Que bom. Que paciência. Tão bonitinha vocês duas juntas, duas irmãzinhas unidas. Gente, cadê a Maila? Estamos só esperando a Maila para começar. Bora. Quem já chegou, vai ligando a câmera. Olha, dá 5 minutos para vocês que estão querendo se transformar em 10. Não pode. Vamos? Então, vamos lá. Então, vamos voltando aqui. Cadê o Diegão? Fala aí, Diego, rapidamente. O Diego quer dar uma motivação para a gente. Bom dia, boa tarde, me escutam bem? Ok. Então, estamos na semana do nosso CJS aqui de Curitiba, né? Então, toda aquela arrumação, toda aquela alegria, nós estamos aqui. E nós queríamos fazer ainda assim não é uma promoção, né? Mas é promover, na verdade, né? Promoção no sentido de promover que mais jovens estejam aqui no Congresso de Curitiba, né? Então, o Congresso começa sexta, para quem não sabe, né? Já é nessa semana. Então, principalmente, eu acredito que as missões aqui mais perto, né? Sudeste, Sul, mas qualquer missão está aberta. A gente está aberto à inscrição fiado, né? Em outras palavras, o jovem que você conhece da sua obra, que não tem condição de pagar a inscrição neste tempo, né? Que assim, não tem condição. A gente não quer que esse jovem perca a oportunidade de estar no Congresso de Jovens Shalom, né? Não somente por causa da renda, mas por causa do Congresso em si, porque Deus tem prometido grandes coisas para nós neste Congresso. Então, nós estamos, assim, fazendo isso. Se por um acaso você tem alguns jovens, né, que não tem condição de estar participando do Congresso por alguma realidade financeira, né? Claro que a passagem a gente não vai conseguir comprar para ele, né? Mas para poder estar aqui a nível de inscrição, de hospedagem, nos procure, né? Me procure no privado, que a gente está fazendo aí todo o possível para que nós possamos ter o seu jovem aqui conosco. E peço de maneira muito particular que reze por nós, né? Que reze pelo CJS que está chegando, diante de tantas graças, mas também com muitos desafios que estamos vivendo neste momento, tá bom? Então, essa é a grande chance aí, se você tem um jovem que tem alguma realidade, manda ele para o CJS, que a gente vai acolhê-lo aqui. Deus abençoe. Shalom. Obrigado pelo espaço. Valeu, Diego. Vamos aproveitar então e rezar a Ave Maria pelo CJS, para que Deus abra as portas aí de tudo ainda que precisa ser feito para a boa realização deste evento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, e agora a gente vai estar com o economato, que já
a Geisa e a Raquel. Raquel. Pode botar as duas na tela. Cadê a Raquel? Levanta a mão, Raquel, só para a gente te identificar. Ah, tá ali. Tá vendo a Raquel? Lá na Ellen, ó. Isso. Do lado da Charliane. Pronto. Devido a tela das duas. Bom, então a gente está aí com o Mato. Geisa e Raquel, fiquem à vontade. Ok, então, bom dia, né? Já quase boa tarde. Agora a gente vai entrar um pouco na realidade mais técnica. E a Raquel vai apresentar para vocês sobre os sistemas que nós hoje estamos utilizando para as informações financeiras, né? Desde o ano passado, esses sistemas estão em implantação. Vocês vão ver como ele facilita, né, o trabalho dos econômicos e facilita a agilidade, né, das informações. E assim, a gente já testou vários sistemas, né? E aí vocês vão ver que ele traz muitas facilidades. E isso vai favorecer no acompanhamento, né, de vocês para com os econômicos e também as informações que vão ser apresentadas nos conselhos locais, né, na prestação de contas, ok? Então, a gente percebe que não é só uma questão de sistema, né? Precisa da disposição, né, de cada um de nós em querer aprender, em querer ler a informação para que a gente possa realmente tomar as nossas decisões no âmbito econômico e financeiro, né? Nós já mudamos várias vezes, né, de sistemas, fomos para as planilhas, né, fomos e voltamos, e agora nós temos um instrumento muito eficaz. E a gente percebe que não é o sistema, né? Então, precisa realmente que os econômicos tenham essa consciência, a gente está tentando isso, mas, né, vocês já receberam a informação que praticamente a gente tem, né, 5% das missões em dia, né, digitando, para ser bem otimista. Então, isso faz com que a gente um pouco caminhe às cegas. Isso não é bom, né, na realidade financeira. Então, a Raquel vai, né, sucintamente apresentar para vocês os sistemas, as facilidades e como vocês podem acompanhar melhor o e-commerce, ok? Raquel. Bom dia, pessoal. Obrigada, Geisa. Eu sou a Raquel, do setor de controladoria, para quem não me conhece. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Então, como a Geisa já contextualizou, eu vou apresentar um pouquinho para vocês dos novos sistemas financeiros que a gente está implantando na comunidade. Acredito que vocês já tenham ouvido falar a respeito. Eu vou falar aqui um pouquinho né, dos sistemas aqui no Brasil e também vou dizer se a nossa perspectiva para fora do Brasil. Então, aqui no Brasil, a gente está com a implantação de dois sistemas financeiros. Na verdade, são até três, né? Mas essa parte do financeiro mesmo é o Conta Azul e o OMIE. E também a gente está na implantação do sistema contábil, que é o Domínio, né? E esses dois sistemas, o Conta Azul e o OMIE, eles vão estar diretamente interligados ao nosso sistema contábil, né? Que é aquele que a gente vai fazer o nosso balanço oficial da comunidade, prestar contas com o governo. Falar de sistemas hoje em dia, não tem como a gente fugir de falar de... Só um minutinho. Deixa eu só pegar aqui que travou aqui. Só enquanto ele volta aqui, quando a gente falar de sistemas, como a Geisa já foi adiantando, isso está muito ligado à nossa questão da gestão corporativa, né? E não só na comunidade, mas em toda e qualquer empresa, né? Está muito ligado a essa questão da governança. Deixa eu aumentar aqui. É para vocês enxergarem assim, né? Para ele continuar ainda aqui.
Então, quando a gente fala de gestão corporativa, ela tem alguns pilares, né? E os principais, o que a gente pode destacar, são esses, né? Maior transparência financeira, a padronização dos processos e a otimização dos recursos. Toda e qualquer empresa, né, o mínimo que ela esteja organizada, ela vai procurar estar dentro desses pilares, né? E na comunidade a gente tem visto, né, a governança, o economato geral tem trabalhado muito para que a gente consiga alcançar esses 3 pontos, né, de transparência financeira, padronização dos processos e otimização dos recursos. Como a Geisa falou, eu trabalho há bastante tempo aqui no Economato, né? E a gente vê que nem tudo a gente vai conseguir resolver com o sistema, né? A gente já foi mudando de sistema para planilha, a gente tinha um W4, fomos para planilha, fomos adaptando planilha. Agora a gente está, para vocês terem ideia, são, assim, dos sistemas que tem no Brasil, sistemas financeiros, a gente está com os 2 melhores, né? Que são o Conta Azul e o OMIE. E a gente tem visto que eles dois não têm resolvido todos os problemas, assim, né? De dar a informação estar em dia, de quem está digitando conseguir entender aquilo que tem lá na informação. Então, a gente vê que o problema não é a ferramenta, né? Assim, vem às vezes um pouquinho antes. Mas a gente está trabalhando para que cada vez mais todo mundo que esteja envolvido no processo, né, possa ser beneficiado com os 2 sistemas. Vocês estavam falando antes sobre a questão da administração, né, de delegar. Na estatística e nessa parte de dados, tem uma frase muito famosa que diz assim, né, em Deus nós confiamos, todos os outros tragam dados, né, e para a Receita Federal também, né. Não adianta, não, eu fiz isso sem querer ou aquela outra coisa, né, me confirme e me mostre, né, então a gente precisa de dados, de documentos. Porém, ter dados não é tudo. Como a gente tem visto, por exemplo, já vinha esse movimento no W4, nas planilhas, hoje no Conta Azul. A gente tem lá os dados, um monte de número, são dados. Qual é o problema? Os dados por si só, eles não dizem muita coisa, né? Quem está olhando aquele dado precisa transformar aquele dado em uma informação, né? Um monte de número é só um dado, né? A gente precisa conseguir ter a capacidade de analisar e entender esses dados, né? E é aí que o sistema vai conseguir fazer a diferença na parte gerencial. Inclusive, dados errados, eu acho que vocês já passaram por isso, né? De pegar uma informação e ela está errada, e no lugar dela beneficiar, é muito pior ter uma informação lá errada, né? Pior do que não ter a informação é ter uma informação errada, né? Mas aí eu volto a dizer, né? A gente tem trabalhado muito aqui, investidos nos treinamentos, né? Na capacitação dos econômicos, dos financeiros, para que não só eles sejam digitadores da informação, né? Deixem lá o extrato batendo com o sistema, né? Mas para que eles entendam o que é aquela informação e também entendam a responsabilidade hoje dessa informação, mais do que nunca, né? A gente está trazendo a nossa contabilidade agora ela é interna, né? Antes a gente pagava uma contabilidade externa para fazer a nossa contabilização final. Hoje a gente está trazendo a nossa contabilidade para dentro da comunidade, né? Então, vai ficar tudo conosco mesmo, essa parte de verificar documentos, de fechar o balanço, tudo é conosco. Então, em tese, nossa responsabilidade antes já era grande, agora aumenta mais ainda, né? Está tudo conosco. Então, a gente precisa, nesse processo, ir colocando também essa mentalidade, né? Que todos os lançamentos, todos os pagamentos, eles precisam ter um documento comprobatório, o que que pode pagar do banco, o que que deve pagar por caixa, né? Então, a gente tem trabalhado muito nisso. E aí são questões que vão além do sistema, mas o sistema, com certeza, ele facilita toda essa entrada dos dados, né? Que não são poucos. E aí, falando um pouquinho para vocês aqui das nossas fases. Só eu mostrar aqui. Falando um pouquinho para vocês como é que estão as nossas fases de implantação dos sistemas, né? A equipe da controladoria, né, que é o setor que eu coordeno, a gente está nesse processo de implantação e nós distribuímos esse processo em várias fases. Hoje a gente está praticamente nessa fase de acompanhamento e execução.
Também, em alguns, a gente está nessa fase 2 que eu vou já apresentar para vocês, que é na fase de implantação ainda. Outros, a gente já está na fase de acompanhamento e execução. E tem uma parte já da equipe que está nessa fase de fechamento, que é quando a gente está avaliação, desempenho e fechamento, né? Que a gente já está pegando as informações dos sistemas financeiros e fazendo o teste com o sistema contábil, né? Então, assim, a equipe está bem dividida, né, para que a gente consiga dar conta nesse monte de implantação ao mesmo tempo. E, assim, o status atual da implantação por segmento. E aqui ele tem os dois sistemas. É só para explicar para vocês por que que a gente tem dois sistemas, né? O Conta Azul, ele é um sistema voltado para empresas de pequeno e médio porte. Ele é mais simples, mais intuitivo. E já o OMI, ele é um sistema bem maior, bem mais robusto, um RP bem mais robusto. Ele tem, por exemplo, toda a parte de estoque, separação de estoque, frente de loja, né? Então, nós precisamos, nos nossos setores produtivos, que são livrarias, lanchonetes, casas de retiro, nas que a gente já está com a inscrição estadual regularizada, a gente precisou implantar o OMIE, como também, por exemplo, nas edições Shalom, na matriz, aqui em Fortaleza, né, que é um setor maior, por algumas questões técnicas também, a gente precisou implantar o OMIE. São bem menos setores que estão com o OMIE, e a grande maioria está no Conta Azul, né, por todas as facilidades também que ele nos oferece. E aqui, nesse número, estão os dois sistemas. Nos economatos, a gente tem implantado o Conta Azul. Então, a gente já, quando aqui esse número aqui é o que a gente pelo menos já começou. Não quer dizer que está perfeito, que todo mundo já está lançando tudo, já está tudo regular. Então, a gente já começou a implantação nesses setores. Então, nos economatos dos 72 aqui do Brasil, a gente já iniciou no 72, e aí nesse iniciou, tem alguns que estão em 0,5% de 100%, tem os que estão 90%, né? Tem uns que estão 50%, mas aqui a gente já iniciou. Aí tem as casas de promoção humana, que a gente já conseguiu iniciar em 10 de 16. As secretarias comunitárias é onde a gente está numa nova fase, né, com essas secretarias, então a gente já iniciou em 29 de 65. Os setores produtivos, que a grande maioria está no OMIE, né, a gente já conseguiu iniciar em 11 de 18. Na diaconia também, onde a gente agora iniciou no mês de setembro, né, no final de setembro. A gente já implantou em 11 dos 24 setores e a gente iniciou também agora em setembro a implantação no Centro de Evangelização de Fortaleza e alguns setores, né? Então, em 8 setores dos 25 que a gente pretende implantar agora, a gente já iniciou. Essa informação aqui é praticamente a mesma da anterior, é só porque eu gosto muito de gráficos, né? Então, não podia fazer uma apresentação sem faltar um gráfico, né? Mas só para demonstrar aqui como é que está o nosso movimento em relação a essa implantação. Aí aqui eu vou começar a mostrar para vocês algumas telas. Aí é o seguinte, o Conta Azul, ele é dividido praticamente em dois sistemas. Um que é como se fosse a parte dos gerentes e outro que é a parte do usuário mesmo, onde ele faz os lançamentos. Nessa parte aqui que é dos gerentes, então quem é, por exemplo, econômico regional, quem é responsável regional, quem precisa verificar várias empresas, vocês podem e devem ter acesso a essa parte aqui que é como se fosse a dos gerentes, que vocês vão conseguir visualizar os setores. No Conta Azul, a gente consegue, por exemplo, criar grupos. Desculpa. A gente consegue, por exemplo, criar grupos de empresas. Então, por exemplo, eu tenho um grupo que ele é ver se consegue dar um zoom aqui. No Conta Azul, a gente consegue criar grupos e a gente tem um grupo aqui. Eu não consigo dar um zoom aqui agora, mas eu vou mandar a apresentação para a Nayara para disponibilizar para vocês, tá bom? Aí, só para mostrar aqui, eu consigo criar grupos, por exemplo. Então, eu tenho um grupo que é o Regional Sul, só os economatos do Brasil. Então, quem tem acesso consegue pegar esse grupo e visualizar todas as informações desse grupo. Eu tenho outro grupo, por exemplo, que são só as missões de Natal. Então, a gente consegue criar os grupos e dar acesso a vocês. Aí, eu vou mostrar aqui o que que a gente consegue ver nessas informações.
o básico, né? Porque tem muita coisa no sistema e hoje a gente está com pouco tempo, não dá para aprofundar. Mas, por exemplo, eu peguei aqui um grupo que é Brasil, Regional Sul, os economatos. E aqui ele tem todos os economatos que são desse regional. Aqui eu peguei todos os economatos que são desse regional. Deixa eu ver aqui. Ele dá... Não vai melhorar muito não, até porque é um print da tela aqui, mas depois vocês vão receber a apresentação. Aí aqui, só para demonstrar a vocês, eu peguei aqui todas as empresas desse regional e a gente tem aqui as informações, por exemplo, do saldo bancário mês a mês de todas as empresas desse regional. A gente tem aqui o total de recebimento e o total de pagamento de todas as empresas desse regional. Aqui, quanto foi a geração de saldo de caixa, que aí envolve banco, de todas as empresas do regional. Ou a gente pode filtrar aqui e ver só uma empresa, né? Então, isso aqui é um dashboard, né? Que o Contazo, inclusive, é novo, tem uns 3 meses que eles lançaram isso daqui. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. E aí, eu vou disponibilizar para vocês depois o meu e-mail. Vocês podem mandar o e-mail para mim solicitando qual é o regional que vocês precisam ter acesso. Eu vou criar o acesso de vocês, tá bom? Deixa eu passar aqui o próximo. Aqui é outro exemplo de informação que tem no dashboard. Aí, só lembrando, uma informação que ela tiver errada, ela é pior, serve pior como tomada de decisão do que não ter a informação. Esse exemplo aqui, ele é um dos relatórios que tem, ele traz os que a gente chama no dado 4 de objeto e no sistema novo a gente chama de categoria, né? Então, por exemplo, ele diz aqui que o grupo de providência, ele representa 55%, quase 56% do total da receita, total das entradas do mês de janeiro. Sendo que 43% da receita dessa missão é de comunhão de bens da aliança. É uma análise horizontal. Ele está aqui verdinho, né? E aqui, já a análise, aqui é vertical, né? Aqui na análise horizontal, ele vai dizer quanto a receita cresceu de um mês para o outro. Então, aqui a receita aqui foi 10 de aliança, no outro mês foi 12. Então, ele está indicando que cresceu 14%. E aí tem essa e várias outras análises. Qual é o nosso problema? Não é falta de relatório, é falta de dados consistentes, certo? Mas relatório a gente tem de monte nos sistemas. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é a facilidade de quem está lançando a informação. Eu acredito que alguns de vocês já passaram em alguma fase pelo Economato, talvez tenham passado pelo W4, né? Vamos lembrar aí como era fazer um lançamento no W4. Quem já lançou na planilha, né? Vai lembrar como é digitar cada dado, né? Digitar a data, digitar o objeto, digitar a descrição. Nesses sistemas aqui, essa telinha aqui é do Conta Azul. Eu até tirei esse print aqui hoje, ó. Ele, ó, hoje, no dia 14, às 7h46 da manhã, ele foi lá no banco dessa missão e trouxe todo o movimento do banco, ó, até o dia 13. Então, ele traz sempre até o dia anterior. Aí ele traz o lançamento aqui para a telinha. Aí ele disse, ó, que no dia 13 teve uma entrada de 275,60. Ele diz aqui quem foi a pessoa. E aqui do lado ele já deu a sugestão que essa entrada de 275 é uma receita de comunhão de bens da aliança. Como é que ele sabe disso? Por conta da inteligência artificial, que nesses sistemas hoje a maioria está embarcada, né? O sistema, a inteligência artificial. Então, com a inteligência artificial, com os dados anteriores que já foram lançados, ele sabe que essa pessoa aqui, ela é uma receita de comunhão de bens da aliança. Então, ele já sugeriu. E o que que o econômico, o financeiro que está lançando, ele tem que fazer aqui? Só apertar esse botão aqui de conciliar. E aí o lançamento ele já está efetivado, né? Então, a pessoa não precisa digitar nada. Só precisa basicamente apertar o botão de conciliar, porque o próprio sistema já foi lá no extrato bancário, consultou tudo até o dia anterior e trouxe as informações. Só para a pessoa conferir e apertar o botão aqui. Esse aqui é um dos exemplos, né, de facilidade de lançamento do sistema. A outra coisa que eu queria mostrar para vocês, aqui está pequenininho, eu vou tentar aumentar. Ó. No Conta Azul, ele tem a questão da digitalização dos documentos. Então, o que que a gente fazia até hoje aqui no Brasil? A gente tinha uma pasta no Drive,
que todos os e-commerce precisavam escanear os documentos e botar numa pasta do Drive. Então, tinha uma pastinha para cada setor, uma pastinha para cada conta, para se fosse banco, caixa, e precisava digitalizar e colocar no Drive. Com os sistemas, hoje, a pessoa coloca o documento dentro do próprio sistema vinculado a um lançamento. Esse daqui é um exemplo. No Conta Azul, a gente consegue mandar no WhatsApp. Então, tem o WhatsApp do Conta Azul. Eu mandei aqui um documento em PDF. Ele disse: esse arquivo foi enviado com sucesso. Esse documento cai lá dentro do sistema e já cai pré-preenchido. Ele vai ler as informações do documento, pré-preencher, só para a pessoa apertar o botão. E esse documento ele já vai estar escaneado dentro do sistema. Por que que é importante a gente ter esses documentos? Porque a gente precisa comprovar todos os nossos pagamentos perante os órgãos fiscalizadores, né? E aí, essa é uma facilidade da gente ter os nossos documentos. Outra opção que tem é aqui, o Conta Azul, ele disponibiliza um aplicativo. Então, no aplicativo, a gente consegue aqui, pega aqui o celular, na hora que eu bato a foto do documento e ele já manda, eu já lanço e ele já manda o documento, né? Ele tem um aplicativo próprio. Aqui no WhatsApp também, eu posso bater a foto na hora do documento e ele já vai enviar. Essa outra telinha aqui é para mostrar a vocês como é que ele fica no sistema, no lançamento. Então, no lançamento, eu já vejo, aqui eu tenho a fatura e tenho um comprovante de pagamento daquela fatura. Então, no sistema, eu já vejo todos os documentos que estão vinculados. E consigo ver também, aqui, quando eu pego um extrato do sistema, eu consigo ver quais lançamentos já têm documentos vinculados a ele ou que não tem, certo? Aqui agora é uma telinha do OMIE, né? No OMIE também, a gente consegue ter informações, por exemplo, quanto é o saldo da conta hoje, quanto é que eu tenho que pagar hoje, qual a quantidade de contas que eu tenho vencidas, o que que eu espero receber hoje, quais são minhas maiores contas a receber, quais são, isso aqui só na tela inicial, né? E aí tem vários outros relatórios. Esse daqui é o OMIE é o WhatsApp do OMIE, né? Que ele tem, a gente consegue conversar no WhatsApp e entender, receber todos os dados do sistema. Então, por exemplo, eu fiz uma pergunta aqui, ó. Qual o meu fluxo de caixa hoje? Aí ele me disse, o saldo das suas contas hoje é tal, você tem de contas a receber tal, quantidade de contas, as contas que estão em atraso. Então, aquelas mesmas coisas que eu vi lá no sistema, eu consigo só no WhatsApp. Então, por exemplo, quem é uma livraria, eu consigo perguntar qual o meu estoque do livro tal hoje? E no WhatsApp ele vai responder. Quem são os fornecedores que eu tenho que pagar hoje? No WhatsApp ele vai responder. Quem gera boleto, por exemplo, eu quero uma segunda via do boleto tal, quem emite o boleto, né? Eu quero uma segunda via do boleto do cliente tal. Tudo pelo WhatsApp, né? Então, a facilidade da gente ter acesso aos dados é grande mesmo aqui. Esse aqui é só mais uma tela aqui do OMIE. No próprio sistema, a gente vê também a questão dos documentos que já estão anexados a ele, né, do lançamento, daquela mesma forma parecida, né, com o Conta Azul. Então, até aqui foi sistema do Brasil. Só para vocês entenderem, a gente está com os dois melhores sistemas praticamente do Brasil, assim, e a gente pesquisou vários sistemas, né, alguns mais caros, outros mais baratos. Foi uma fase bem cansativa, assim, da gente ficar entrando em contato com o comercial, testando. Esses dois sistemas, logicamente, não são gratuitos, né? A gente paga uma mensalidade, cada setor que entra nesse sistema paga uma mensalidade dele. O do OMIE varia um pouquinho, porque ele é de acordo com o faturamento, mas hoje o do Conta Azul está 110 por mês. Não é barato, tendo em vista as nossas capacidades financeiras, mas a gente negociou muito para chegar nesse preço, porque normalmente as empresas pagam 650 por mês por uma licença dessa, né? E sendo um sistema que não fomos nós quem fizemos, né? Por exemplo, eu não posso chegar numa empresa do Conta Azul e dizer faça aqui para mim um relatório de comunhão de bens e um relatório de partilha com assistência missionária, né? Eles não sabem nem o que é isso, né? Então, tem muitas coisas que a gente está precisando ir adaptando nesses sistemas, porque nós temos uma linguagem muito própria, mas a gente tem visto que eles estão atendendo bem aquilo que a gente precisa internamente, né? A gente está se virando com o que é, assim, nomenclatura nossa, coisas nossas,
mas também tendo que levar em conta toda essa realidade que eles vão estar integrados com o sistema contábil. O que que significa isso? Quando terminar o mês, a gente vai apertar um botãozinho, o pessoal da contabilidade aqui vai apertar um botão e essas informações vão ser enviadas para o sistema contábil. Isso é bom e isso é ruim, porque se tivesse tudo certo era ótimo, né? Mas a gente corre o perigo de enviar uma informação errada, né? E indo aqui para os sistemas fora do Brasil. Fora do Brasil, a gente permanece ainda com aquela planilhazinha de fluxo de caixa, né? Mas a gente tem já o projeto de, passando essa fase, né, no Brasil, de começar a procurar um sistema que consiga nos atender para fora do Brasil. Nas missões da França, a gente já usa o Dolibar, né, pelas questões fiscais próprias da França, e é um dos sistemas que a gente vai estudar se ele consegue atender para as outras missões. Mas também já surgiu outra possibilidade, que é o Odoo, né? Mas a gente vai ter que estudar realmente o sistema, porque é mais difícil, né? Que ele tem que ter várias moedas, tem a questão de como cada país, né, a sua legislação aceita receber as nossas informações também para quando solicitarem, né? Então, a gente vai precisar fazer um estudo do sistema para fora do Brasil. E aqui, concluindo, para dizer a vocês como é que a gente está, a fase atual, né? A gente está em várias fases ao mesmo tempo, né? Mas a gente está hoje testando já a contabilização. Então, tem uma pessoa do nosso contábil que está fazendo todo esse processo que a gente chama de para, né? Então, pega as informações do Conta Azul e do OMIE e digo como é que essa informação vai entrar no sistema contábil. Para dar um exemplo a vocês, no nosso Conta Azul a gente tem receita de comunhão de bens da aliança, receita de comunhão de bens da obra, receita de não sei o quê, repasse de não sei quem, repasse de não sei quem. Na contabilidade, quando a gente vai prestar contas com o governo, a gente não pode usar essa mesma nomenclatura. Então, para o governo, isso é tudo doação. Então, eu tenho que fazer uma verificação dessas informações que estão no sistema para o outro sistema. Isso é bem moroso, é um processo bem moroso, porque é cada item, cada empresa, né? Então, a gente está nessa fase, né? Também, nessa fase também, né? De fazer essa, que a gente chama de para, né? De levar de um sistema para o outro. E não é só simplesmente levar, a gente tem que levar atendendo todas as normas contábeis, né? Eu tenho que saber que essa conta que está aqui, na contabilidade brasileira, ela precisa entrar formalmente nessa outra conta aqui, né? Então, é um processo bem demorado, mas que a gente já iniciou. Porque em 2026, a gente vai, internamente, nós que já vamos fazer a nossa contabilidade, né? Prestar contas do nosso, fechar o nosso balanço. A gente está nesse processo de teste, né? Mas em 2026 já é para a gente mesmo internamente fechar o nosso balanço com essas informações que vão vir do Conta Azul e do Omieira. Deus abençoe que a gente consiga, né? Todas essas informações dentro do sistema, porque o processo, assim, está lento ainda. A gente também está numa fase de pesquisa e a opinião dos usuários. Ninguém melhor do que o usuário para dizer para a gente, né, do como é que ele está sendo, se está sendo prático, o que que está sendo difícil. Então, a gente está nesse período de coleta também. Também internamente a gente está fazendo já esse ciclo de PDCA, né, mas a gente vai aprofundar também isso daí para a gente sabe que precisa ter uma melhoria contínua, né, dos processos. E no final vai ter o fechamento, né, que é o que eu estava falando. No final, o final do finalmente, no ano que vem, a gente vai precisar já começar a emitir os nossos relatórios contábeis no próprio sistema contábil, né? Aí eu estou falando do contábil, mas essa informação toda é muito importante gerencialmente, né? Tanto localmente como para os regionais, né? Então, a gente precisa mesmo de unir as forças, né, para que a gente consiga ter todas essas informações corretas e em dia. Então, era isso daí. Não sei se dá tempo para perguntas, é porque era muita coisa para passar o dia todo explicando aqui, ainda era pouco sobre os sistemas. Então, obrigada, Raquel. Né? O nosso grande temor é o Conta Azul querer levar a Raquel, né? Porque todas essas implementações é ela que está fazendo com os desenvolvedores do sistema. Aí vocês veem o nível, né?
Então, assim, realmente a Raquel é um grande presente, né? Ela já está quase 15 anos no Economato. Ela que tem junto, né, com agora ela praticamente com a equipe reduzidíssima, né, tendo que eh, contratar novas pessoas, ensinar tudo do zero, né? Então, realmente a Raquel é um grande presente que Deus nos deu, né? É um patrimônio, né, que nós temos. E aí eu queria passar uma tarefinha de casa para vocês, que é pedir o e-conome de vocês para abrir o Conta Azul e vocês só verem quantas conciliações tem pendentes, tá bom? Você vai pedir o e-conome, olha, eu vim aqui na minha sala, ou você vai na sala dele e diz, abra o Conta Azul para mim. Na tela principal, você vai ver o número de conciliações. Uns vão ter 10, 5, outros vão ter 2.000, 1.000, 3.000, né? Então, vocês vão ver que essa conciliação ela é muito importante. E os de fora do Brasil, abrir a planilha para vocês verem se está em dia. Porque isso também vai colaborar para que vocês possam, os e-commerce possam fazer a comunhão de bens, né? A gente tem orientado muitos economatos a já fazer a comunhão de bens semanal, quinzenal ou mensal. Aí o que é que acontece? Como eles não têm esses dados, muitas vezes eles atrasam essa partilha. Então é fundamental ter esses dados para que a gente viva bem a dimensão da nossa partilha de comunhão de bens, certo? E aí, só também contextualizando para vocês, essas implantações que a Raquel comentou, elas são as principais, né? Você pode olhar na sua missão que você tem vários outros setores que eles não têm ainda, né? Não estão inseridos ainda no Conta Azul. Mas tudo isso, né, vai demorar um tempo porque a gente está implementando os principais, tá? Nesse momento. Então, porque também esses setores precisam de um financeiro para digitar e ter as informações em dias. Então, talvez as missões maiores tenham de 10 a 15 setores. Então, vocês precisam também, junto com o Econo, fazer com que tenha as planilhas, porque eles já vão aprendendo. O que a gente hoje vai vendo as missões que estão mais em dia são as missões que eram bem fiéis na digitação da planilha e no envio dos documentos. Então, não mudou muita coisa. Ele só tem que ajustar a template lá, né, o modo de ter as informações, tá bom? Eu acredito que seja isso. Aí o Robson vai nos dizer se vai abrir para perguntas, queixas, reclamações. Sem queixas. Gente, o Kleber teve que sair já para a missa. Aí alguém teria alguma pergunta? Assim, eu acredito que outras dúvidas a gente vai poder tirar em outros momentos também, né? Com certeza são muitas informações, mas se tiver alguma assim mais importante, Manu. A minha pergunta, na verdade, não sei se tem a ver, se não tem a ver, né? Mas, por exemplo, algo é simples, né? Mas a gente há pouco tempo fez as compras dos estatutos, né? E aí eu já vi que o recibo já vem no formato ele já é feito diretamente pelo OMIE, né? Se não me engano, porque ele vem um recibo digital que a gente clica para ver. E eu vi que era pelo OMIE. Só que a gente consegue abrir durante um certo tempo, mas aí para abrir a gente precisa ter uma conta também no OMIE, pelo que eu tentei aqui. Aí eu queria saber se a gente abre a conta, se todas as missões vão ter uma conta assim no sistema, a gente tem que fazer a nossa própria conta no sistema de acesso, digamos assim, ou é direto pelo Economato que já faz essa conta por missão. Eu digo assim, a conta é na plataforma mesmo que eu quero dizer, só para eu entender um pouquinho como é isso.
Tu não precisa ter acesso no OMIE, não, para baixar. Ele tem um link, ele chega um link no e-mail, tu clica naquele link e aí tu vai conseguir baixar. Tu não precisa criar uma conta para Pois ter. aqui no meu, ele disse que só se tiver uma conta eu consigo acessar. Eu posso ver contigo. Eu sei que ele chega no Pode ser um e-mail. caso particular e a gente talvez possa ver separado, né? No caso, é Mas uma compra da Hotmart que eu creio que você fez, né? Então ele já é. não, dos estatutos nossos pela livraria mesmo. Tá. Se Eu posso ficar tiver. contigo, porque não é para ter, não. Isso é enviado para todos os clientes que as edições vendem. Todo e qualquer cliente ele recebe por e-mail a nota fiscal, o boleto, o recibo, o que for. Então, não tem necessidade, assim, de criar mesmo uma conta institucional, assim, né, para poder acessar, certo? Mas eu posso ver contigo, tá bom? Tá bom, obrigado. Ok, Hilda ainda tem uma pergunta? A Hilda a gente finaliza, certo? Não era só assim para ver se eu entendi, né? Então a gente não está mais no W4, a gente está usando esses dois sistemas, né? Que foi apresentado, a Conta Azul e o OMIE. Aí a minha pergunta é, os econômicos estão já, né, sendo treinados ou trabalhando ou aprendendo esses sistemas de acordo com cada missão, o sistema que vai sendo usado. Aí, como responsável local, o que é esperado de mim com relação a esse sistema? Assim, eu não preciso aprender a colocar os dados nele, eu preciso acompanhar o econômico para garantir que os dados são fiéis ao que de fato é a realidade. É isso, assim, o que é esperado de mim? Acompanhar no sentido de que, para garantir o máximo de fidelidade dos dados da missão. Aí eu vou ter algum acesso específico como responsável local, ou o acesso da missão é o único, que é aquele acesso do econômico? Essa seria também uma pergunta. A primeira é que o W4 ainda não morreu. A gente ainda pega tudo que é digitado nesses sistemas e a gente lança no W4, porque ele ainda é a única forma que a gente tem de integrar todas as informações. Até que a gente tem um BI que contemple tudo, né? Então o W4 ainda não morreu, né? Ele permanece aqui na controladoria, né? E tem alguns setores ainda de Fortaleza que lançam diretamente nele. Sobre o teu acesso, o meu e-mail, né, e para todos que precisarem, eu até botei no chat aí, é o controladoria03@conchalon.org. Aí vocês me mandam um e-mail dizendo qual é ou regional, as missões que vocês precisam ter acesso, tá bom? Aí eu vou criar o acesso de vocês, que vai ser naquele, como eu disse, o Conta Azul Mais, que é a parte gerencial. E aí, qual é a parte de vocês? Seria muito bom, por exemplo, que na prestação de contas no conselho local, mensalmente, a prestação de contas fosse feita com o sistema. É uma ótima forma de você verificar se as informações estão corretas. Se a pessoa está precisando todo mês fazer uma outra apresentação com outros números e aqueles do sistema não estão servindo, é porque o sistema não está em dia, né? Então, uma boa prática é pedir que a prestação de contas, a gente fez uma prestação de contas aqui no PowerPoint, mas me mostra esse número aqui do PowerPoint no sistema, né? Então, precisa que esses números estejam realmente corretos, né? Então, a parte que vocês podem ajudar é fomentar essa questão dos econômicos conseguirem ter as informações corretas e em dia, né? E ser uma fonte de informação para vocês também. Ok, Raquel, obrigado. Geisa também. Aí, assim, as outras perguntas que a gente for tendo, a gente pode ou mandar para a Raquel, também procurar o nosso econômico, porque eles já estão nesse processo, né? Talvez você também, o próprio econômico já consiga esclarecer algumas dúvidas, certo? A gente não vai esgotar esse assunto agora, né? Mas, assim, a Raquel, a Geisa, depois também podem ir tirando as dúvidas. A gente encerra esse momento pela manhã agora e nós retornamos às 2 horas, certo? Às 2 horas nós voltamos com a segunda parte, ok? Nossa Senhora Rainha da Paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.